Tu és grande, Senhor. E nesta tarde, Senhor, ó Deus, nós declaramos que não há lugar melhor do que a Tua presença. Do que a Tua presença. Não há lugar melhor, não há outro lugar do que estar diante do altar do Senhor, diante da Tua presença, a cura, a alegria, a restauração, diante da Tua presença, a liberação da fé, diante da Tua presença, a gozo, a paz. Jesus, na Tua presença existe paz dele, alabacaia. E nós queremos Te louvar, porque o Senhor nos marcou com paz, com paz. Nós somos o povo a quem Tu escolheu na terra para abençoar, para nos marcar com paz, a paz que excede todo entendimento. Entregamos esta tarde no altar de Deus. Neutralizamos, paralisamos no poder, na autoridade que há no nome de Jesus, toda ação de Satanás, toda ação das trevas contra as nossas vidas, contra as nossas casas, contra a nossa família, contra esse culto consagrado a Deus vivo, está neutralizado, paralisado em nome de Jesus Cristo. Toda ação do diabo, todo plano de Satanás em querer barrar, em querer impedir, em querer atrapalhar, está por terra em nome de Jesus, porque dedicamos esse tempo a Deus, consagramos esse tempo a Deus em nome de Jesus, entregamos as nossas vidas diante do altar de Deus em nome de Jesus e declaramos, Senhor, o louvor é Teu, a honra é Tua, a glória é Tua, o poder é Teu e este culto é para o Deus vivo. Em nome de Jesus, amém. Aleluias. Boa tarde, queridos. O Senhor tem o comando de todas as coisas e Ele não entrega o comando das nossas vidas e de coisa alguma nas mãos dos nossos adversários. Salmos 84, o salmista diz assim: quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Versículo 2 ele fala assim: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Ele chega diante de Deus com a declaração: quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Aí ele fala: minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. E isso significa todo o meu ser clama, suspira, deseja, almeja estar na presença de Deus. E não há outro lugar melhor do que a presença do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso, amado e fiel. E outra coisa, independente da situação que você esteja enfrentando, esse é o momento de adorar. Esse é o momento de bendizer. Quando nós adoramos a Deus, quando nós expressamos a nossa fé ao Senhor, através da nossa adoração, através do nosso louvor, Deus coloca o Espírito Santo em ação. Glórias! Aleluias! Glória a Jesus! Bendito seja Deus! Não sei se eu consigo chamar. Aleluias! Glória a Deus! Maravilhoso, fiel. Vou tentar chamar a Siuski para fazer a oração da família. Não sei como está a internet dela, mas o Senhor é maravilhoso. Precisamos cobrir as nossas famílias com oração. Necessitamos disso. Glória a Jesus. Aleluias. Eu já estive. Aleluia, sim, Deus. Aleluias. Que o Senhor esteja manifestando sobre a tua vida a presença dEle, a grandeza dEle. Vai abrindo o teu coração para o Senhor. Vai falando para Ele que Ele é tudo que você precisa. Vai falando para Ele que Ele é realmente a razão da tua vida, razão do teu viver. Glória a Deus. Estou aguardando assim os que entrar. Val,
Seja bem-vinda, Valéria. Romilda, seja bem-vinda. Oh, glória a Deus. A nossa internet é movida pelo Espírito de Deus. Amém. Oh, milagre! Um milagre, Senhor! Vamos clamar, querida? Glória a Deus. Vamos clamar. Aleluia! Apresentar nossas famílias diante de Deus, Amém. amados. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Olha que dia que o Senhor fez para nós hoje. É. A graça de Deus. Então, nós vamos começar a orar pela família. Deixa eu fechar aqui. Ó, amém. Aleluia. Pai, em nome de glória seja dada a ti em todo o tempo, Senhor. Tu és grande, maravilhoso, tremendo. Não há outro igual ao Senhor. Não há. Não há Deus como o Senhor e não há rocha como Jesus. Não existe, não há. Passa o sangue de Jesus sobre nossas vidas, Senhor. Deus. Em nome Olhai com amor, mais uma vez, para as nossas casas. em nome- Nós somos sustentados e dependentes do Senhor. em nome Nós somos sustentados pelo Senhor. do É Senhor. por isso que nós somos as nossas famílias, Senhor. Porque nesse momento de quarentena, o momento foi de erguer um altar em nossos lares, semelhantemente como acontecia na igreja primitiva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em Deus. Nasceu a manifestação do Espírito Santo e hoje não é diferente, porque tua palavra fala que o Senhor é imutável. Amém. Eu creio. Ontem, hoje e sempre. Então, em nome de Jesus, ensina o Senhor a colocar a nossa família em teu altar, como forma de gratidão pelo milagre da vida eterna Sim, Deus. Em nome que Jesus derramou na cruz do Calvário, de pela dispensação do teu Santo Espírito que não nos deixa só em momento algum, Senhor. Eu creio, eu creio, eu creio. Espírito Santo que está conosco sempre. Sim, Senhor. Esse Espírito Santo querido que é nosso companheiro, Deus, amém. em todo o tempo, até quando não sabemos orar, é Ele quem geme com gemidos inexprimíveis em nosso favor. Creio. Para que o nosso advogado Jesus entre na causa e quando ele entra, é para ganhar. Em nome de Jesus Cristo. As nossas famílias continuam sendo projeto do Senhor. Amém. Como foi na origem, Senhor, como foi no primeiro dia. As nossas famílias sejam sustentadas pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos livra do envelhecimento espiritual, da frieza espiritual. Jesus. Nós sabemos que está escrito que o amor de muitos esfriará, mas tem misericórdia da nossa vida, das nossas famílias. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome Não serão saídas com laços de amor para a tua presença, Senhor, em nome de Jesus. de Jesus Cristo. Que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, em nome de Jesus, nós fazemos questão da tua palavra, que é verdadeira, que é viva, que é eficaz. Une-nos cada vez mais a ti. Que casar se amar mais, porque está escrito que um cordão de 3 dobras não se pode romper. Deus. Mas Amém. não me dá-nos Em nome a orientação e a sabedoria que vem de ti para guiarmos os nossos filhos em teus caminhos, Senhor. de Porque tua palavra diz que uma vez em teus caminhos, Deus. quando crescem, não se desviarão, porque há semente da tua palavra, Senhor. E plantar uma fértil rota, Senhor. Nós cremos em rota. Em nome de Jesus, guarda a nossa família também em termos de saúde física, Jesus. porque nós precisamos da tua fortaleza. E fortalece aqueles que já perderam seus entes queridos, Senhor. Consolo. Para que, em meio à dor, eles recebam o consolo, o conforto que somente o Espírito Santo tem o poder de nos garantir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles que já estão doentes, Oh, Deus. recebam a cura, Senhor, em nome de Jesus, porque nenhum vírus é maior do que o teu nome, Senhor Jesus. Nenhum vírus tem autoridade acima da tua autoridade. Nenhum vírus é capaz de dobrar os teus joelhos, porque os nossos joelhos estão dobrados somente para o Senhor. Amém. Jesus, tu que é Deus de todas as coisas. Sim, Tu Deus. que é Deus Em de nome tudo, Criador dos céus e da terra. Amém. Nós precisamos crer, Senhor, que quando nós erguemos o nosso olhar para os montes, nós sabemos que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sim, E Deus. nós Temos confiamos, Senhor. Na hora que faltar fé às famílias, que em nome de Jesus o Senhor venha restaurar a fé redentora que vem do alto, que é infinita,
e que sem ela é impossível te agradar. Mas nosso desejo é te agradar, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus, querida. Obrigada. Deus te Amém. abençoe, guerreira. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. O nosso lugar de refrigério está em Deus. Nós vamos consagrar nessa hora nossos dízimos e as nossas ofertas. Essa tarde é um culto consagrado ao Senhor. E o culto sem consagração de dízimo e de oferta é um culto manco. Vamos consagrar diante do altar do Senhor. Se por acaso você está com seus dízimos e suas ofertas quebrado, com essa aliança diante do Senhor quebrada, refaça a sua aliança com Deus. Porque quando nós consagramos a Deus nossos dízimos, nossas ofertas, nós temos ousadia, autoridade para mandar que Satanás pegue as misérias, as bagagens, o roubo, a assolação, retroceda da nossa vida, dos nossos lares, em nome de Jesus. E o Senhor diz que por essa atitude, em ofertar, em dizimar, diante do altar do Senhor, Ele, o Senhor dos Exércitos, repreende então o ladrão, o devorador, e a nossa vida no campo não será estéril. A bênção da prosperidade está sobre as nossas vidas, quando nós separamos e entregamos no altar do Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, e o devorador não tem acesso àquilo que é nosso em todas as áreas, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nessa hora nós consagramos nossos dízimos, as nossas ofertas diante do teu altar e tomamos posse da tua palavra, quando o Senhor diz que por essa atitude o Senhor repreende o devorador, mas é o devorador na saúde, é o devorador da paz, é o devorador no nosso trabalho, no nosso salário, é o devorador na comunhão da família. O Senhor repreende o devorador nas nossas contas bancárias, no nosso trabalho, e Satanás, o ladrão, não tem acesso, Senhor. Nós apresentamos primícias no altar de Deus, em nome de Jesus, e desabilitamos dos nossos lares o espírito da miséria, o espírito da pobreza, em nome de Jesus, toda a estratégia de Satanás em querer saquear nossas vidas, as nossas finanças, eu declaro por terra no nome de Jesus. Senhor, invade agora com a tua presença cada lar que nesta hora está consagrando seus dízimos, suas ofertas diante do teu altar. Abre as portas para o milagre financeiro. Abre as portas, Senhor, dos milagres financeiros para os empresários que não sabem como prosseguir, o que fazer. Aqueles funcionários também que já estão sem emprego, sem salário. Deus, nós clamamos socorro financeiro para nossas vidas, para o Brasil, para a humanidade, não só as empresas brasileiras, Senhor, mas em todo o mundo, Senhor, em todas as nações, traz o socorro em nome de Jesus Cristo. Deus vivo, só tu pode fazer com que esta praga e as suas consequências pare e venha o teu poder, e venha a tua graça, e venha a tua misericórdia. Deus, fluindo sobre esta terra, Brasil, e sobre as nações, em nome de Jesus. E nós declaramos, consagrando nossas finanças no teu altar, que o Senhor é o nosso pastor, e não há de nos faltar nem coisa pequena e nem coisa grande, porque só tu és o nosso pastor. Em nome de Jesus, aceita, Senhor, recebe as nossas consagrações de dízimo, de oferta no teu altar, diante da tua presença, e desabilitamos todo roubo, o ladrão no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Aleluias. A palavra de Deus, ela é fiel. E quando nós entregamos no altar do Senhor aquilo que é primícia, a Bíblia diz que todo o restante será santo. Então, em todo o restante haverá multiplicação. Quando a porta vem se mostrando fechada, impossível abrir, para o dizimista fiel da casa do Senhor, Deus abre porta aonde não há possibilidade, porque Ele é Deus de milagres. Ele faz
Eu estou te falando porque eu sei na minha própria vida que Deus é fazedor de caminho aonde não tem caminho. Ele é Deus. Aleluias. Estamos chegando no momento da palavra. Glória a Deus hoje. E vou dar um tempo maior para a palavra, porque hoje Deus, como os outros dias, mas como hoje é segunda-feira, Deus vai bradar na terra, iniciando a nossa semana com novas ferramentas. E a nossa convidada hoje é a missionária Alessandra, quarto de guerra, em ação, intercessora, guerreira do Senhor, mulher comprometida com Deus. Ela hoje é a responsável em trazer a palavra do Senhor e edificar nossas vidas. Aleluias. Intercessores, oração pela nossa... Amém! Jesus, glória a Deus! Glória a Deus, conseguimos! Sangue do Cordeiro, pela palavra do nosso testemunho. Amém! Intercessão, liga os botões para que essa internet permaneça em velocidade até o final. Não só Amém! nós, vocês também. Em nome de Jesus. Amém! De todos nós, porque olha, a gente tem lutado com essa internet, né, pastora? Mas Deus é bom. Vocês conseguem me ouvir bem? Eu sim. Então tá bom. Vocês estão ouvindo? Me fala aí se vocês estão conseguindo ouvir, gente, porque tá... Pessoal, se vocês quiserem entrar no quarto de guerra, é só entrar lá, quarto de guerra, pastora Ana. Quarto de guerra, ponto... O quê? O canal do YouTube? Não, entrar no Instagram do quarto de guerra. É quarto.d.guerra.pra.ana. Teve que colocar ponto em tudo, porque não tinha outro jeito, mas dá certo. Deus é bom. Entrem lá para toda segunda, quarta e sexta. A gente tem live de oração, palavra e louvor às 15 horas. Uma bênção. E não esquece depois de dar uma passadinha no YouTube e ir lá se inscrever e curtir, tá? É muito bom. Por favor, ajudem a gente a divulgar essa bênção de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui, né, com as irmãs, com os irmãos aí, em nome de Jesus. E hoje o tema, a pastora Ana gosta de dar uns temas assim para deixar a gente com o coração na mão. Nós vamos falar sobre a inteligência emocional, de acordo com a palavra de Deus. Eu confesso que eu não sou uma exímia estudante, né, de inteligência emocional. Eu acabei de fazer um curso muito bacana sobre inteligência emocional. Então, algumas coisas estão bem fresquinhas e é aí que o Senhor vai usar. Terminei a semana passada. Amém. Deus sabe. E eu quero utilizar essa informação, porque tudo que o Senhor nos dá, tudo que Deus dá pra gente, a gente tem que usar, né? Nada que o Senhor nos dá é em vão, nada. Então, se você está aprendendo, seja o que for, tocar flauta, continue, seja firme, seja constante, porque o Senhor vai usar esse dom em alguma situação. Então, qualquer aprendizado que você tenha na vida, mantenha. Se mantenha, porque com certeza você vai utilizar. E ninguém pode tirar, né? Aprendizado ninguém toma da gente, né, pastora? Amém, é verdade. É um grande tesouro. Nós vamos fazer esse estudo, na verdade, baseado em Daniel 6. Eu vou falar um pouco da história, porque, na verdade, é a história do capítulo todo. E depois a gente vai ler o versículo 10, tá? Nós vamos falar sobre todo o capítulo 6 de Daniel. Não vou ler ele inteiro, mas eu vou fazer a reflexão em cima dele. Depois, né, é importante vocês lerem e acompanharem em casa. E a gente vai ler o 10 depois. Mas primeiro eu quero conceituar um pouquinho qual era esse momento na vida de Daniel. Para quem não conhece, Daniel é um grande profeta do Senhor. E ali, por volta de 539 a.C., ele já estava por volta de 90 anos.
E eu, na verdade, foi até uma surpresa fazer esse estudo, porque eu imaginava que Daniel, quando esteve na cova dos leões, ele era jovem, jovenzinho. Mas a palavra, e através dos estudos, a gente pode ver que ele tinha uma média já de 90 anos, quando ele foi parar na cova dos leões. E nesse período, né, conta a história que ele já havia vivido 80 anos exilado na Babilônia. Então, durante 80 anos, ele já estava em isolamento, já estava exilado. E Daniel, ele era uma pessoa que era constante. Ele permanecia naquilo que ele tinha recebido de ordem. Ele sabia o que devia fazer e ele permanecia naquilo que ele devia fazer. Então, a história conta que todos os dias Daniel orava 3 vezes ao dia, virado para a janela, aberto, né? Ali no caminho. E aí, alguns homens se incomodaram com isso. Por que que eles se incomodaram? Porque Daniel estava para receber, ele se tornaria o primeiro-ministro. E eles deram um jeito, criaram uma forma de Daniel ser prejudicado com relação a isso. Então, só para a gente recapitular, ele estava lá 80 anos já exilado, era um homem experiente, né? Não era jovem, ele tinha 90 anos, já tinha vivido todas essas situações, né, na vida dele, permanecia fiel, e no momento em que ele ia receber talvez o galardão maior, né? Se a gente pensar no dia a dia, a hora que ele colocou a mão na maçaneta para receber a vitória dele, a maior vitória, muitos se levantaram para tentar impedir que isso acontecesse. Foi esse o contexto que Daniel foi parar na cova dos leões, no momento em que esses homens criam toda uma situação para que o rei assine um edito que quem orasse a outro Deus deveria ser jogado na cova dos leões. E aí eu quero ler o versículo 10 e a gente entrar um pouquinho na história da inteligência emocional dentro disso, né? Amém. Então, Daniel é um profeta grande, né? É um dos grandes profetas. Ele vem depois do livro de Ezequiel, para quem não conhece aí a ordem da Bíblia, enfim, você pode procurar no seu celular. Então é Daniel 6 e eu vou ler o versículo 10. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, o que foi levantado contra ele nesse momento foi assinado, tá? Entrou em casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, mais uma vez, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, eles criaram uma situação para que Daniel não pudesse mais, ou ele desobedeceria a Deus, ou ele desobedeceria o rei. Foi isso que eles tentaram fazer com Daniel. Mas mesmo sabendo que a lei tinha sido assinada, Daniel volta e permanece fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele continuou sendo constante. Por conta dessa constância, ele vai parar na cova dos leões, porque a lei já estava assinada, mesmo o rei gostando muito de Daniel, o rei Dário. No estudo diz que o rei ficou bastante incomodado, passou a noite inquieto, mas não tinha jeito, ele tinha que cumprir aquilo que ele assinou. Então, Daniel foi para a cova dos leões, lá ele é livrado. No outro dia, o rei chama e Daniel sai. E a partir daquele momento, o Deus de Daniel, como diz o rei Dário, é exaltado em toda a nação. E o que eu quero trazer isso dentro da inteligência emocional, né? Onde que a gente consegue contextualizar a palavra nesse quesito? Então, algumas coisas muito importantes, né? Daniel, ele já estava numa situação de isolamento. Então, eu quero fazer um comparativo com o momento que a gente está vivendo hoje. Nós estamos vivendo em isolamento, nós estamos vivendo em quarentena. Alguns têm que sair para trabalhar e, com certeza, não saem totalmente tranquilos. Verdade. Saem com o coração aflito, saem com medo, com uma sensação de incerteza. Todo o país está vivendo uma sensação de incerteza, tanto com relação à saúde,
quando a gente começa a perceber que esses números que a gente tem ouvido, né, todo o percentual de mortes tem nome e rosto que a gente conhece, começa a piorar, né, a sensação, o aperto no peito. E aí a gente está vivendo esse momento, então foi aí que o Senhor me tocou essa palavra. Momento de exílio de Daniel, nós estamos vivendo um momento de exílio. Diferente de Daniel, já estava vivendo 80 anos, né? Nós estamos vivendo aí 2 meses. Mas, de qualquer forma, tira a nossa possibilidade do dia a dia. Ela muda a nossa forma e o nosso contexto de vida. A gente passa a ter que respeitar outras regras, a gente passa a ter que lidar de outra forma com as pessoas, né? Então tem a questão de não abraçar, de não beijar, de ter passado um Dia das Mães diferente. E isso, o sentimento que a gente tem às vezes é que o nosso direito está sendo cerceado, está sendo roubado, né? E de fato está. Nós acabamos sendo roubados pelo direito que a gente tinha de ir e vir a hora que a gente quisesse. E o que a gente precisa entender sobre a inteligência emocional, comparando com o Daniel? Quando a gente estuda a história de Daniel, a gente vai ver que desde jovenzinho Daniel era firme nos seus propósitos. Quando ele é chamado para o palácio, e ali ofereciam para ele todo tipo de carne, todo tipo de pratos do rei, Daniel se guardava e comia apenas legumes, porque ele não queria se contaminar. É uma questão que Deus tratou com ele, e ele cumpriu isso até o final, né? Ele não desviou esse caminho em nenhum momento. E a inteligência emocional, ela está baseada em 4 pilares que a gente vai falar um pouquinho agora, que é autoconhecimento, autogestão, empatia e gestão de relacionamento. São 4 coisas que a gente tem que pensar sobre o que é inteligência emocional. Inteligência emocional é eu nunca ficar nervoso? Inteligência emocional... Imagina Daniel com toda a situação que ele viveu. É óbvio que dentro da alma dele, dentro da alma humana dele, existiram momentos de terror, existiram momentos de tensão. Nós não podemos afirmar, porque seria até uma heresia, né, do que é que ele pensou, porque nós não temos conhecimento, a Bíblia não deixa isso registrado, mas a gente pode imaginar que na mente de Daniel e no coração de Daniel aconteceu uma ansiedade. Provavelmente ele teve momentos ali de ansiedade, de imaginar assim, o que eu faço agora? A lei foi assinada, eu deixo de cumprir, enfim. Mas quando a gente pensa nesses 4 pilares, a gente entende, não é não passar pelo estresse, não é não ficar ansioso, não é viver como se a gente estivesse numa esfera fora da realidade. Nós sabemos que nós temos uma casa no céu e que esse mundo a gente vai deixar, que, enfim, não é nosso, mas nós estamos aqui hoje. Nós somos um corpo presente aqui hoje. Então não há como a gente dizer que a realidade não nos afeta. Ela nos afeta diretamente, até porque... pode ser o caso de você que está ouvindo aqui agora. Você está sendo afetado economicamente, provavelmente, né, sem emprego ou sem a mesma possibilidade financeira que antes. Então, nós não podemos viver uma ilusão de que nós não estamos sendo atingidos. Nós estamos, de fato. Essa é uma realidade. Agora, a inteligência emocional nos ajuda, principalmente baseada na palavra de Deus, nos ajuda a que as coisas externas não mudam a quem nós somos internamente. E é esse o grande segredo diante da palavra de Deus. Terão dias melhores, terão dias mais difíceis, terão dias em que eu choro, terão dias em que eu me alegro, mas eu continuo confiando e caminhando na presença do Senhor da mesma forma. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente pensa, como a Alessandra é? A gente precisa começar a fazer esse tipo de reflexão. Como ela é? Qual é o perfil? Porque quem fez a mim foi o Senhor. E Ele me fez com uma característica específica. E isso é maravilhoso. Então, eu não sou igual a irmã Ana, a pastora Ana. A pastora Ana tem um temperamento, tem uma forma de levar a vida, enfim. E eu tenho outra, né? O meu temperamento é outro. Então, a primeira lição que nós temos, e eu acredito que Daniel sabia quem ele era, por isso que ele continuava mantendo uma constância, é dizer assim, quem eu sou? Quem eu sou em Deus? Eu sou um filho amado de Deus. Eu continuo sendo um filho amado de Deus, independente da situação. Se eu estou na cova dos leões, se eu estou... Não importa onde eu esteja. Se eu estou na fornalha de fogo, como foram os amigos de Daniel, eu continuo sendo uma filha amada de Deus.
E eu acredito que seja uma das coisas mais difíceis que a gente faz, porque estudando um pouquinho do reino animal, a galinha é um animal que a temperatura dela muda de acordo com a temperatura do ambiente. Então, se está frio, ela sente frio, se faz calor, ela sente calor. A gente sente também isso na pele, né, da derme, mas isso não muda a temperatura interna da gente. E da galinha transforma a temperatura interna dela. E o exemplo que o Senhor quer que eu dê para você é: seja uma águia na presença do Senhor, que a tua temperatura interna não se transforme por causa da temperatura externa. As situações não vão deixar de acontecer. Hoje é o coronavírus, que é realmente assustador. Amanhã será outra coisa e depois outra coisa. Talvez não numa escala mundial, mas na escala da tua história. Então, o que é importante? Eu manter o centro daquilo que eu sou em Deus. Quem eu sou em Deus? Sou um filho amado do Senhor. E independente do que aconteça, como dizia Paulo, independente se eu tenho muito, se eu tenho pouco, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E poder todas as coisas é se manter firme diante daquilo que o Senhor tem para nós. Né? Não é poder sendo sem se mover emocionalmente, é poder passando. Eu estou passando pela dificuldade, mas eu vou passar, eu vou conseguir, porque eu não fui abandonado. A palavra de Deus diz que Ele estaria comigo até a consumação do século. E Deus não mentiu e não vai voltar atrás disso, independente do que aconteça. Então, quando a gente volta pra gente, o autoconhecimento com o conhecimento de Deus, nos leva a uma paz. A paz que excede todo entendimento. Quando a gente tem só o autoconhecimento, só entende quem a gente é, mas a gente não conhece a Deus, a gente se desespera. Porque se eu olhar para mim sem Deus, se eu olhar para a pastora Ana sem Deus, o que a gente tem? Nós não temos nada para oferecer. Tudo que a gente tem veio do Senhor. Então a gente tem que conhecer quem a gente é em Deus. E aí a gente consegue manter o autoconhecimento. Autogestão é o controle. E aí entra na questão de eu falar assim, as situações vão acontecer, né? De novo, como a gente falou, nada vai parar de acontecer, mas é como é que eu me sinto e como é que eu reajo diante das coisas que estão acontecendo. Muitas pessoas estão reagindo com desespero. E eu confesso para os irmãos, a pastora Ana tem me acompanhado, eu passei uns dias dificílimos de ansiedade, onde eu não conseguia dormir. Uma inquietação, e na verdade eu não sabia nem explicar, né, pastora? Eu falava, não tem nada assim muito específico acontecendo. Era uma inquietação, uma dificuldade de dormir, uma coisa estranha. E aí eu fiz uma mudança, além de orar e jejuar e buscar no Senhor, eu fiz uma mudança de acordar cedo, começar a fazer uma atividade física e não voltar para a cama, mesmo que o corpo pedisse. Aí quando foi à noite, meu sono voltou a se regularizar e agora está regularizado. Amém. Então, além do Senhor te dar possibilidade na oração, o Senhor te dá direito de escolha. Você tem como decidir o que você faz, como é que você reage a uma situação. Fácil. Ai, Alessandra, do jeito que você está falando, parece tão fácil. Não, não é fácil. Para ninguém é fácil. Mas nós somos seres inteligentes e nós temos condições de tomar decisões. Então, o que a gente pode fazer para ter a autogestão? A autogestão é ninguém me controla, no sentido de precisar de alguém te controlar. E, de novo, com isso a gente não está eximindo pessoas que têm problemas e precisam de um psiquiatra, de um psicólogo, enfim, nós não estamos eximindo pessoas que passam por isso. Mas nós estamos dizendo, nós temos um Deus que ajuda com que a gente tome decisões e a autogestão aconteça. Amém. Então você equilibra de novo, põe você no centro de novo. Sabe aquele chacoalhão do Salmo quando diz, por que a minha alma está abatida? Eu ainda o louvarei. É quase, se nós olharmos, é claro que é uma música tão maravilhosa, mas se nós olharmos num quesito de exortação, é você dando uma bronca na sua alma. Ei, alma, por que é que você está inquieta? Nós ainda temos para quem louvar, nós sabemos quem o nosso Deus é que cuida de nós em cada detalhe. E às vezes a gente precisa fazer isso, sabe? Às vezes a gente precisa parar e falar assim, ei, Alessandra, o que é que você está fazendo? Aonde que você está? O que você está pensando? Porque a gente tem uma facilidade de sair, de entrar em outras, né? Ah, está acontecendo isso e eu acabo entrando naquilo.
né? Tá acontecendo tal situação e eu começo a deixar o medo tomar conta de mim e aquilo vai me consumindo. Quando eu vejo, eu já não tenho mais condições de voltar atrás. Então, hoje, o que o Espírito Santo de Deus quer trazer para nós é: você tem a possibilidade de escolha. Você pode entrar ou não entrar nessa situação. O Senhor te dá essa possibilidade, mas você precisa tomar uma decisão. Fala, não, eu vou manter o meu controle. E como é que a gente pode fazer isso, né? Para não ficar só na palavra. Tem algumas dicas muito legais. Crie uma motivação para você, algo que você gosta. Fala assim, eu gosto de cozinhar. Essa vai ser minha motivação. E esse seja um momento onde você descanse em Deus. Amém. Liga um louvor, começa orando, agradece ao Senhor, faz a sua comida, um culto ao Senhor naquele momento. Deixa seu coração ficar em paz, entrega para o Senhor e fala, Deus, está tudo nas tuas mãos. Esse momento é o momento em que eu me entrego nas suas mãos. Seja qualquer atividade que você gosta de fazer. Então, eu, por exemplo, gosto muito de fazer atividade física, apesar de não fazer constantemente, mas ela me ajuda muito. Então, meu momento de atividade física, eu corro aqui no corredor da minha casa, porque não tem onde ir, né? Eu boto um fone, um louvor e corro. E corro, e eu choro, e eu louvo, e eu agradeço. É o meu momento onde eu trago o meu centro de volta. Eu preciso voltar. Eu sei quem é o meu Deus e eu sei que eu sou filha amada dele. E tudo vai ficar bem. Vai amanhecer, vai passar. Uma outra dica é: persista nesse objetivo mesmo com dificuldades. Quantas vezes na nossa geração a gente larga os projetos, abandona. No primeiro problema que a gente abandona o projeto. E usando até uma expressão talvez dura, mas nós, evangélicos, principalmente, irmã, a gente às vezes quer usurpar Deus nesse sentido. Então, porque você teve uma dificuldade, você diz, Deus não queria. E o Senhor olhando para você fala, você nem insistiu. No primeiro tropeço você não saiu do lugar. E a tendência é a gente se tornar frustrado e ainda achar que o Senhor é quem nos frustrou e não foi Ele. Porque nenhum personagem bíblico, nenhuma história da Bíblia foi fácil. Nenhuma história aconteceu de maneira gloriosa. Nem Esther, que foi a rainha cuidada maravilhosamente, teve uma vida fácil. Ela teve que enfrentar, né? Ela teve que ser ali confrontada pelo tio. Esther talvez seja para esse tempo. E não pense que você vai passar sem sofrer. Porque se o povo sofrer, você também vai sofrer. Então nós precisamos nos levantar em força e dizer, é um desafio. Né? Claro que sempre orando, né, pastora? Orando antes, qualquer projeto tem que estar embaixo do seu joelho. Mas a partir do momento que você começa, você precisa continuar, a não ser que Deus fale para você, não, claramente, não faça. Ou a não ser que seja algo antiético, algo que desrespeite a lei. Isso é uma questão lógica, nós não precisamos e não devemos viver isso. Mas a partir do momento que está ali, que o Senhor nos abençoou para preparar um projeto, a gente não pode desistir na primeira dificuldade, a gente precisa enfrentar. A outra questão é controlar nosso impulso de ter uma realização dos nossos desejos, ser filhinho mimado. E desculpem, irmãos, meu jeito de exortação, mas é assim que o Senhor trata comigo. A gente é filhinho mimado. Eu não quero, não me toca, cheio de mimimi. Na presença do Senhor não tem tempo para isso. Nós não estamos vivendo o tempo em que qualquer coisa que te rala, te machuca. O Senhor te deu uma couraça. Ele te deu uma couraça. Você está revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, que fragilidade é essa? Ela não vem de Deus. Essa fragilidade vem muitas vezes da sua alma gritando para fora. Então, coloca a alma de volta no lugar. Fala, minha filha, o teu lugar é aí. Aquieta, ouve o Espírito Santo de Deus. Nós somos fortes. Nós somos levantados como soldados corajosos na presença do Senhor. Então, tenha essa força dentro de você. Controle seu impulso. Não é agora que vai acontecer o meu desejo. Eu nem sei quando vai acontecer, mas eu não vou parar de marchar. Eu não vou parar de caminhar. Eu não vou parar porque o meu desejo não foi realizado. Porque eu sou uma menina mimada em que as coisas que eu queria não aconteceram. A Bíblia não fala sobre nós só, né? Ela fala sobre a nossa história. Mas ela fala de um propósito. E quantas pessoas estão abandonando tudo porque não aconteceu o que queria. Que o Senhor mude isso em nós. Porque o que tem que acontecer não é o que a gente quer, é o que o Senhor quer. Então a gente deve continuar e permanecer.
Amém. A outra coisa é manter a nossa mente focada na fé. Amém. Qual dificuldade você está tendo? Eu estou tendo dificuldade de crer que o Senhor... e uma fé sem ser uma fé vã. Não uma fé no que eu quero. De novo, a gente vai falar sobre isso. Não é no que eu quero. Eu quero esse livro, então é minha fé que eu vou conseguir esse livro. Não. A minha fé é de que Deus está comigo todo o tempo, de que vai amanhecer, de que ainda que os tempos sejam terríveis, de que ainda que nós estamos vivendo um tempo onde as trevas podem ser quase tocadas, mas ainda assim eu o louvarei. Ainda que a figueira não floresça, não importa, não tenha fruto na vide, eu vou continuar louvando o Deus da minha salvação. Aleluia. É isso que é manter-se em fé, né? Não é manter em fé de novo, usando subterfúgios, usando barganha diante do Senhor. Não é isso. É termos fé de que Ele continua conosco. Se é no meio da luta, Ele está com a gente. Amém. Se é no meio da dificuldade, Ele está com a gente. Eu ouvi uma frase essa semana que quando aconteceu o 11 de setembro, e isso tem acontecido muito, talvez algum de vocês aí tenha sido confrontado na tua fé. Aonde está o seu Deus no meio dessa pandemia? Aonde estava o seu Deus no momento do 11 de setembro lá nos Estados Unidos com aquele monte de gente morrendo? E a resposta do Billy Graham foi, o meu Deus estava nos bombeiros. O meu Deus hoje está vestido de jaleco branco, correndo dentro dos hospitais, sem ver os filhos, às vezes por 60, 70 dias, trabalhando 15, 18 horas. Esse é o papel. O Senhor continua ali. Então nós precisamos mudar o foco do nosso olho para manter a nossa fé no Senhor. Amém. Outra questão é, impeça que a ansiedade interfira na sua capacidade de raciocinar. Essa é muito importante. Quando nós estamos muito ansiosos, a gente perde a noção da realidade. Então, aí a gente fica vulnerável. E aí o inimigo das nossas almas, que é Satanás, aí ele começa a fazer uma festa em nós. Então, quando a ansiedade se torna problemática e doentio, e acontece isso, a gente já não consegue mais entender o que é realidade, o que não é realidade. Os sintomas que estão longe, por exemplo, da Covid, já começo a sentir, e é tudo por conta da minha ansiedade, não é uma realidade. Então, nós precisamos travar essa ansiedade, travar uma guerra. Não estou falando que é uma coisa fácil, é uma guerra. Olhar ela de frente e falar assim, olha, eu sei que esses sintomas não são reais, mas eu tenho um Deus que me dá uma paz que excede todo entendimento e eu vou vencer. Eu vou vencer os sintomas, eu vou viver a palpitação, eu vou vencer a falta de sono, eu vou vencer as dores de cabeça, eu vou vencer a falta de ar. E o Senhor manda eu dizer para alguém que está aqui no nosso grupo, que está vivendo exatamente isso. A ansiedade tem tomado conta de você e você não está mais nem pensando. Seu raciocínio já se perdeu e hoje você tem pensado que é louca, que é louco. Mas o Senhor diz, não é isso. Não é isso, é uma mentira de Satanás para tirar o seu juízo. Mas, na verdade, no Senhor, volta para o seu centro. Trava a sua ansiedade aqui e diz assim, olha... Nós vamos guerrear, mas eu vou vencer você e não é pela minha força, é pela força do Senhor. Amém. E em nome de Jesus, você vai vencer. E a quarta coisa ouça as pessoas em volta. Quando a gente para de olhar pra gente, quando a gente olha para o problema do outro, quando a gente serve literalmente alguém, os nossos problemas, a tendência é que eles diminuam cada vez mais. Quando você está pensando que o seu caso está assim impossível. E aí você tem a coragem de ter a empatia de mandar uma mensagem para a pastora Ana e falar, pastora, como é que tá? Mas é como é que tá de verdade. Disposto a ouvir o que ela tem para dizer, com o coração aberto. Não é para disputar quem está numa situação pior. Porque, na verdade, a autocomiseração, que é o vitimismo, ele não agrada ao Senhor. Ele não agrada a Deus você ficar, eu sou uma pobre, coitada, miserável. Não é isso, não agrada ao Senhor. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então, amém, por que é que a gente vai se dizer sempre, eu não presto pra nada, eu não sou nada, como se a cruz não tivesse valido nada. Foi um sangue precioso que foi pela tua vida. Então, eu valho muita coisa. Jesus morreu na cruz por mim. Como assim eu não valho nada? Então, a gente tem que sair da autocomiseração. É uma doença. E isso impregna a gente. Então, quando a gente se torna empático e a gente liga para alguém e fala como é que você está, com o coração pronto,
E ali a gente deixa a pessoa contar, e a gente sente as emoções daquela pessoa, e a gente dá uma palavra de força, de vigor, de ânimo, às vezes até uma sacudida, e aí Amém. a gente se levanta e a gente olha para o nosso problema e fala, meu Deus, quem diria? Meu problema não é nada, eu não estou vivendo nada diante do que essa pessoa está vivendo. Então, procure olhar com este olhar, porque aí o Senhor te levanta, trava a sua ansiedade e você consegue trabalhar na presença do Senhor. Então, falando desses 4 pilares que a gente precisa viver é autoconhecimento, autogestão das minhas emoções, empatia. Quando eu olho para o outro, sirvo o outro, a minha questão toda se diminui diante de todos os problemas. E a gestão do relacionamento, que é isso? Eu mantenho esse relacionamento mesmo estando em isolamento. É difícil, é difícil. Não é fácil porque a gente não pode abraçar, a gente não pode ouvir a voz da pessoa perto. Enfim, uma série de coisas estão acontecendo, mas a gente pode manter esse vínculo. E quando a gente liga para a pessoa e a gente olha no olhinho dela, mesmo de longe, a gente consegue sentir como ela está. A gente consegue realinhar o nosso relacionamento e a gente tem a sensação de que está com a pessoa. Então, mantenha 4 pilares acertados. Quem eu sou? Eu sou filha amada do Senhor e Ele está comigo. Autogestão, eu controlo os meus pensamentos, os meus sentimentos, eu levo eles cativos a Cristo, como diz a palavra. Eu não deixo eles vagando solto para qualquer lugar, não. Eu travo eles aqui em Cristo Jesus. Eu tenho empatia, eu olho para o outro com amor, com alegria, e eu me coloco no lugar do outro para servi-lo. E eu faço a gestão do relacionamento, eu mantenho os meus relacionamentos bons. Com isso, a gente desenvolve a inteligência emocional, como Daniel fez, como vários personagens da Bíblia fazem. Mas olhando a vida de Daniel, era isso que ele fazia. Ele sabia quem ele era. Então o edito foi assinado. Ele iria para a Cova dos Leões. Quem eu sou em Deus? Eu vou permanecer fazendo o que eu vim fazer. Ele tinha autogestão, ele entrou no quarto dele, não fez escândalo, não foi para a rua, não fez nada. Ele foi para o quarto dele orar. Então ele manteve, ele trouxe para ele e falou, peraí, ansiedade, segura aqui, porque eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Amém. Dobrou o joelho, orou. Ele teve empatia em vários momentos, até pelo rei, né? Sabendo da situação do rei Dario, ele continuou mantendo empatia. E ele teve a gestão de relacionamentos com os amigos, com o rei. Então, que nós possamos viver essa experiência com o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus tenha te exortado como me exortou. Olhe para todas essas situações e enxergue aonde você precisa ser, de fato, corrigido pelo Senhor. Não é por nós. Porque a sua vida é diante do rei, então diante de mim você pode estar sorrindo, não contando nada do que está acontecendo, mas você tem um rei que te conhece. E é diante dele que você tem que entrar nessa correção. E a correção do Senhor não é porque ele é um juiz iníquo, mau, é porque ele é amor e ele quer que você viva bem. O Senhor tem interesse, ele tem pensamentos bons ao nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, é isso que a palavra diz. Então, o Senhor tem pensamentos bons a respeito de você. Ele quer que você viva em paz, que você viva bem. E em nome de Jesus, nós temos o direito diante do Senhor, o direito de termos paz que excede todo entendimento. Amém. E nós vamos buscar no Senhor e conquistar em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Como diz o pastor Robson, até aqui foi o que o Senhor deu. Glória a Deus. Deus abençoe, minha linda. Obrigada, viu, pela oportunidade. Gloriosa. Bendito seja Deus. Obrigada. Deus abençoe. Abençoe e continue te usando em nome de Jesus. Glória Amém. A Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus cuida de nós, né? Amém. Ele cuida, ele é bom. Ele é lindo. Glória a Deus. Vamos no nosso coração essa palavra. Em nome Amém. Deus abençoe. Obrigada. Glória a Deus. Aleluia. Deus é Pai. Vamos orar? Vamos ungir a nossa água. Se você ainda não pegou, pegue a tua água e vamos colocar diante do altar do Senhor. Vamos clamar e nós vamos fazer uma tarde só de testemunhos. Deus vai liberar bênçãos e nós faremos uma tarde só para dar espaço para as pessoas testemunharem aquilo que Deus fez. E não esquece,
daquilo que o Senhor nos ministrou nesta tarde. Inteligência emocional. Pede para Deus. Vamos pedir para Deus. E o Senhor nos dará tudo isso que foi ministrado e muito mais, porque Ele é o nosso Pai. Aleluia. Pegou a tua água? Vamos ungir a nossa água. Vamos colocar diante do altar do Senhor. Seja qual for o problema, tome a água. Passe a água na pele. Coloque a água no teu reservatório de água em casa. Às vezes você tem um filtro de barro e você usa. Coloque dentro, coloque num recipiente maior, mas abrace a fé. Abrace o escudo da fé e vamos clamar diante do altar do Todo-Poderoso. Nós só temos uma saída, e essa saída é para o alto. E o Senhor tem enviado munição para nós, no meio desta guerra. E a munição que Ele tem enviado é a palavra dEle. Aleluias. Vamos fazer como o salmista nessa tarde. Guardei a tua palavra no meu coração, ó Deus, para não pecar contra ti. Aleluias. Grande é Deus, grande é o Senhor, maravilhoso, justo, fiel, poderoso. Nesta hora nós queremos te louvar por essa palavra que veio para nos edificar. Nós não somos qualquer um, nós somos um povo que tem um Deus grande, um Deus de poder que cuida de nós. Senhor, gera mesmo em nós inteligência espiritual, inteligência emocional, equilíbrio emocional, que na nossa caminhada venha as estratégias de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas emoções. Não deixa que o desequilíbrio emocional venha nos tragar, venha nos derrubar, Senhor. Não deixa que o desequilíbrio emocional venha ser a porta da nossa ruína, mas que o equilíbrio, a inteligência emocional dada por Deus venha nos fazer prosperar na terra, seguindo as estratégias do Senhor para nossas vidas em nome de Jesus. Como tu foi com Daniel, seja conosco nesse tempo de quarentena, nos dando a estratégia, nos dando sabedoria, nos dando o equilíbrio, Deus, em tudo, em nome de Jesus. Nesta hora eu oro por essa água, junto com o teu povo. Consagramos essa água a Deus, em nome de Jesus. Põe aqui uma gota do teu sangue sobre esta água, Pai. Unge para a cura, para a libertação, para milagres, sinais e maravilhas. E aqui manifesta a tua glória. Deus, faça algo tão grande que quem estiver enfermo, a tomar desta água, seja curado imediatamente em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus Cristo. Eu oro nesta hora por cada lar, cada vida, onde estiver chegando o som da minha voz, chega a explosão do poder de Deus, jogando por terra as cadeias, as prisões, na alma, nos sentimentos, em nome de Jesus Cristo. Eu oro nesta hora, Pai, que aonde entrar o som da minha voz, entre o poder de Jesus para salvar vidas, para transformar, em nome de Jesus Cristo. Aonde entrar o som da minha voz, em nome de Jesus, entre a paz, o poder do Jeová Shalom, o Deus da paz, Ricabadarassúria, entre poder de Deus, para te arrancar deste sofá, uma hora dessa, receba cura na alma. É necessário equilíbrio emocional, é necessário sair do teu achismo, como foi ministrado, do teu querer, e entrar no projeto de Deus. Não é como você quer, mas é como Deus quer, e da maneira de Deus é bem melhor. Deus tem estratégia para a sua vida. No meio dessa quarentena, Deus tem saída, Deus tem estratégia, Deus tem cura, Deus tem libertação, mas vá na direção dele, vá debaixo da sabedoria dele, vai na estratégia de Deus. Como foi ministrado, não é porque não deu certo que você vai estar prostrado nesse sofá ou em cima de uma cama uma hora dessa. Não, olha para Jesus, olha, pede direção, pede estratégia, se levante,
as ministrações que Deus tem nos dado têm sido de uma forma clara que é necessário abraçar as estratégias de Deus para não sermos tragados pelo inimigo Jesus Cristo. Diante do teu altar, eu coloco cada ouvinte, eu coloco cada vida que está conectada, e aqueles que vão entrar mais tarde e ouvir e assistir o vídeo, Senhor. Que haja manifestação de Deus na tua vida, que haja manifestação do poder de Deus no teu lar, em nome de Jesus, que venha a graça abundante de Deus sobre a sua vida. Pegue esta palavra ministrada hoje, abraça ela e prossiga na fé da palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo sobre a sua vida cura na alma, saúde, vigor em nome de Jesus Cristo. Às vezes você pensou que fosse de uma maneira, Deus te disse nessa tarde, não é assim, é desta maneira. Imagina quantas orações e estratégias Daniel pedia para Deus. E Daniel passou pelas dificuldades, mas ele viu Deus na sua vida. Veremos o Senhor também nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nos dando saída. Deserto não é o nosso lugar de morada. O deserto é lugar para formar caráter de homem, de mulher de Deus. Deserto é lugar de cura, lugar de libertação. E eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida. A bênção que enriquece, com ela não traz dores. Foi ministrado, não seja numa posição de autocomiseração. Coitado de mim, só eu passo por isso? Não. Existem várias pessoas no mundo inteiro passando pelo mesmo problema que você está passando. Mas você tem um Deus. Temos um Deus forte, guerreiro, Emanuel, que guerreia por nós. Em nome de Jesus. Eu te agradeço por você ter estado aqui conosco. Glória a Deus pela tua vida. Obrigado, quarto de guerra. Obrigado, intercessores. Obrigado pela tua vida. E eu venho pedir ao Senhor que estenda as mãos dele sobre a tua vida e te dê paz. Paz não significa ser acomodado. Paz significa eu caminho tranquilo, porque eu sei que Deus cuida de mim. E eu venho profetizar no final de tarde, abençoado sobre você, sobre a sua família, em nome de Jesus. E que a paz que faz toda a diferença marque a tua vida, marque a tua casa. E eu te envio para uma semana de vitória, de bênção. Uma semana onde a fé do Senhor Jesus vai fazer toda a diferença na tua vida, em nome de Jesus. Eu te aguardo, em nome de Jesus, na próxima quarta-feira, em jejum, em oração. Buscando a face do Senhor em concordância, em comunhão, em nome de Jesus. Você não é desamparado, você não é desamparada, você é povo de Deus, herança de Deus, a quem Deus escolheu para dar certo. Deus te abençoe. Amo a tua vida. Confia no Senhor. Pega essa palavra aí, come essa palavra e ministra para outras pessoas que estão necessitadas. Encaminhe esse vídeo para outras pessoas. Vai lá no YouTube, se inscreve, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Ama a tua vida. Um beijo. Fique na fé em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Deus é fiel.